Olá, meu amigo, minha amiga. É sempre uma enorme satisfação estar aqui por mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre o meu, o seu, o nosso direito. Hoje, especificamente, iremos conversar de um assunto que interessa a você, trabalhadora, a você, trabalhador. Iremos falar sobre a reforma da Previdência e as suas consequências. Bom, quando nós falamos em Previdência, logo imaginamos a aposentadoria, a tão sonhada aposentadoria. Hoje sabemos que temos duas formas aí para pleitear a aposentadoria, qual seja, aquela na qual se aplica o fator previdenciário, que nada mais é, o fator previdenciário nada mais é do que o tempo de contribuição, a idade da pessoa e a expectativa de vida. Em cima desses três itens se levanta um número, um índice, que é aplicado ali nos cálculos da sua aposentadoria. Óbvio que quanto antes você se aposenta, quanto menor a sua idade, menor o seu rendimento quanto aposentado. Paralelamente a este sistema, temos também, a partir de 2015, a regra 85-95, que consiste no quê? No tempo da contribuição somado à idade do trabalhador ou da trabalhadora, tá? No caso de mulheres, 30 anos de contribuição, mais a sua idade, no caso aí, se ela contribuiu 30 anos, com 55 anos de idade, somaria 85 pontos e poderia se aposentar. No caso do homem, 60 anos de idade, mais 35 de aposentadoria, chegaríamos aí ao índice 95, que poderia se aposentar. Entretanto, nesse sistema, não se tem uma idade mínima, né? Basta aí o tempo de contribuição mais a idade, somar 85 e 95 respectivamente para homens e mulheres. No Brasil temos sim uma idade mínima, tá? Que seria o quê? 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, contribuindo aí 15 anos, poderia se aposentar por idade. Então temos aí tipos de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, tá? A proposta do governo hoje, no que mais aí atinge, além de outros fatores, tá? Não é só esse, é estabelecer uma idade mínima para se aposentar. Qual seria essa idade? 65 anos, 64, acima dos 60, lá para 65. Que ainda está para ser discutido, mas provavelmente fica ali em torno de 65. E principalmente igualar essa idade para homens e para mulheres e unificar também os sistemas, tanto para a aposentadoria rural, como para servidores públicos também, que tem um sistema diferenciado. Mas a intenção é fazer, igualar aí, ter uma idade mínima para a aposentadoria. Além da idade mínima, também temos aí como previsão, tá, para a reforma, uma reavaliação no acúmulo aí de benefícios. Temos também a possibilidade da forma de reajuste ser desvinculada do salário mínimo e só incidir sobre o reajuste o quê? A inflação do período. Bom, a pergunta que se faz, isso é benéfico ao trabalhador ou prejudicial? Isso eu vou deixar para vocês responderem após esse bate-papo, porque a principal motivo de a gente estar nesse bate-papo é discutir o motivo dessa reforma. Ora, quando o país está em crise, logo se fala aí, vamos reformar aqui, vamos reformar ali, tá? Temos que nos atentar aí, primeiramente, veja bem, o Ministério da Previdência Social ele foi vinculado aí ao Ministério do Trabalho e agora ele está diretamente aonde? Ao Ministério da Fazenda. Isso denota o quê? Denota que nós estamos tratando de uma questão totalmente política.
O que está desajustado hoje, na verdade, é o orçamento fiscal, a dívida pública. Se fala em gastos, vamos cortar gasto, vamos isso e vamos aquilo, tá? Então é o orçamento fiscal que está desajustado, a Previdência não. E eu vou explicar por que a Previdência não está desajustada e ela também não está em déficit, não. Se você for seguir o nosso texto maior, a nossa Constituição Federal. Por quê? Há interesse do governo que a nossa sociedade fique desinformada, e é nosso dever informar. Quando nós falamos de Previdência Social, nós estamos a falar de Seguridade Social. O sistema geral, determinado pela Constituição Federal, é o quê? O da Seguridade Social. Aí nós temos 3 subsistemas, qual seja a Previdência Social, a saúde e também a assistência social. Para custear esses 3 itens, inclusive a Previdência Social, a Carta Maior, o nosso texto maior, nossa Constituição Cidadã, ela dá todo o norte. E não é apenas, como o governo está falando, tá? Que as contas não batem, porque o governo está falando o quê? Considerando, na verdade a palavra correta é essa, considerando apenas a contribuição do trabalhador, tá? Como fonte de custeio, para cobrir as despesas, ou seja, pagar o salário dos aposentados. Então o governo está considerando só apenas aqueles trabalhadores que estão na ativa, o que eles contribuem, tá? Para pagar os aposentados, aí a conta não vai bater mesmo. Mas veja você, ó, não sou eu que estou falando, tá aqui, ó, Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Vamos lá. Ela garante direitos sociais. Está aqui, ó, em seu artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Eu vou falar só um dos incisos, porque é um rol. A Constituição de 1988, não é à toa que ela é chamada de cidadã, porque ela vem contemplando aí direitos sociais, inúmeros direitos sociais, que esses são irredutíveis, eles não podem retroagir não, tá? Questão para reflexão. Bom, no seu inciso 4, ele diz assim, o artigo 7º da Constituição Federal: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Eu vos digo, quando se fala em previdência, como já dito, se fala também, tem que se falar obrigatoriamente em seguridade social, tá? E a própria Constituição, lá no seu artigo 194, ela diz assim, ó: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então, é iniciativa não só da sociedade, do trabalhador, mas também do poder público, tá? É um conjunto, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Olha lá. Destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então estamos aí a falar do quê? De um regime geral, seguridade social, que visa o quê? A saúde, a previdência e a assistência social. Quanto ao orçamento, lá no artigo seguinte, no 195, ela traz um rol ali extensivo.
vários fatores que tem que se levar em conta. Não apenas a contribuição, a arrecadação aí da folha de salário. Não. É isso que o governo está falando. E a discussão se termina ali. Olha só aqui o texto do artigo 195. Está aqui, ó. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Ó, das seguintes contribuições sociais, tá? Aí temos lá, ó, do empregador, da empresa e da entidade, a ela equiparada na forma da lei. Aí vemos aqui com o rol taxativo, ó, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Isso é o que o governo está levando em conta apenas. Mas você viu que já tem um item anterior. E segue, ó, receita ou faturamento, o lucro. Aí vem mais, sobre a receita de concursos prognósticos. Sabe o que é isso? Parte daqueles jogos, loteria esportiva, Mega Sena, é destinada à Previdência Social, à saúde e assistência social. Tá indo para lá? Questão para reflexão, tá? As receitas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, das entidades, tá? Aí temos aqui também, ó, do trabalhador e os demais segurados da Previdência Social não incidiram contribuição sobre a aposentadoria e a pensão concedidas, tá? Não pode incidir sobre as pensões e tal. Quer dizer, a Constituição Federal, não quero me tornar muito extensivo quanto ao texto da lei. Vamos aqui para a questão prática. O que o governo está falando? Que o nosso país está envelhecendo, uma questão aí de envelhecimento do nosso país, precocemente, né? E que num período muito curto, a conta não vai bater, tá? Não vai bater por quê? As despesas seriam mais do que a arrecadação. Agora, por que ele está falando isso? Que daí ele está falando assim, você trabalhador que se aposenta hoje, daqui 15 anos, você vem na porta do governo e vai bater, eu quero minha aposentadoria, e o governo não tem como pagar. Vocês viram ali o texto da lei, né? Agora eu lhe pergunto, esses orçamentos aí, contribuição de lucro, SSLL, o CONFINS, faturamento de PIS/PASEP, entre outros, para onde está indo? Ora, o que está desajustado aí não é a Previdência. A Previdência não. A Previdência é um subsistema da Seguridade Social que faz parte de direitos sociais, sendo esses fundamentais ao trabalhador brasileiro, tá? Nós temos aí, constitucionalmente garantido, irredutibilidade de direitos sociais. Nós não podemos retroceder, temos que ir à frente. Agora vejamos, onde está sendo gasto isso? Lógico, temos de crise, temos que cortar gastos, é óbvio, temos que cortar gastos, tá? Para pagar a dívida do governo, o governo vem tirando desse orçamento para as dívidas, o que é inconstitucional. Agora eu lhe pergunto, trabalhador, trabalhadora, é justo com você, trabalhador? Tá? Vamos falar um pouquinho apenas da proposta de idade mínima de 65 anos para se aposentar. O que isso implicaria? Implicaria que você teria que trabalhar muito mais para chegar à sua tão almejada aposentadoria. Agora ele fala, tem aí períodos de transição, não vamos entrar nos detalhes, porque está tudo assim ainda não está bem determinado quais sejam essas regras de transmissão. Mesmo assim, vamos pensar aí para o futuro. Aquele trabalhador cuja família tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, na qual ela dá um apoio financeiro
aquele que vai ingressar no mercado de trabalho, com estudos, isso e aquilo, quer dizer, o que eu quero dizer? Que ele começa a trabalhar com uma idade muito maior do que aquele que por necessidade, porque a sua família precisa, porque ele precisa, ele começa a trabalhar ali com muito cedo, 14 anos, 15, na sua adolescência. Tá? O trabalhador começou lá na adolescência, ele vai ter que trabalhar até 65 anos para se aposentar. Isso é uma afronta ao texto constitucional. Isso é uma afronta ao trabalhador e à trabalhadora brasileira. Eu fico indignado, sem palavras, de tantas outras maneiras que teriam para colocar em dia as contas do governo. Não, em tempos de crise se fala em reforma da Previdência. Mais uma vez, quem paga quem é? Bom, meu trabalhador, bom trabalhadora. Deixo aqui essa pequena linha de raciocínio para reflexão. Voltaremos aí em próximos vídeos a falar mais profundamente sobre o tema, porque ele é de nosso interesse, é do meu, do seu, do nosso interesse. Aguardo vocês para essa discussão e espero que deixe aí seu comentário, a sua opinião, sugestões aí para o tema, soluções também. Aguardo vocês. Até mais.